Flamengo vai receber uma bolada com um novo acordo de TV. Estreia do Manto 2 diante do Estudiantes e temos desfalque importante para a partida desta quarta-feira. Se é novo por aqui, por favor, esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajudem muito o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil, trazendo todos os bastidores entre Estudiantes e Flamengo, jogo importantíssimo valendo a liderança do grupo da Libertadores. Vamos pro vídeo, no final a gente traz todos os bastidores, quem está de fora dessa partida e também a respeito dessa bolada que o Flamengo acabou de fechar o acordo e já tem clubes aí revoltados com a situação. Vamos pro vídeo. 9h30 da noite no horário brasileiro contra o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Flamengo é o líder isolado deste grupo A com 6 pontos ganhos, 100% de aproveitamento, e o Estudiantes é o vice-líder com 4 pontos ganhos. Isso vale dizer que o jogo decide aí a primeira colocação ao final dessas 3 primeiras rodadas. Se o Flamengo perder, vai ser ultrapassado pelo Estudiantes de La Plata. Portanto, o empate não é um mau resultado do Flamengo, que vai terminar esse primeiro turno dessa fase aí no grupo A em primeiro lugar. Flamengo vem de 7 vitórias consecutivas, são 4 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores e 1 pela Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim, com essa campanha de 7 jogos seguidos vencendo, ultrapassou o Felipe Luiz, que 3 vezes tinha 6 vitórias consecutivas. Igualou o Tite em 2024 e o Renato Gaúcho em 2021, que também tiveram 7 vitórias. Agora o alvo é o Jorge Jesus. Em 2020 ele teve 10 vitórias consecutivas. Leonardo Jardim tem 13 jogos no Flamengo, 10 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Ótimo aproveitamento sob seu comando, 82,05%. Para encerrarmos, o time vai ter desfalques ainda, os 2 que estão lesionados e no DM se recuperando, o meia Lucas Paquetá, edema na coxa, e o Eric Pulgar, lesão no ombro direito. Mas poderá ter uma novidade. O Carrascal, que está suspenso aí nas competições nacionais, ainda tem que cumprir um jogo contra o Vasco, o clássico do próximo domingo, ele está liberado para jogar na Libertadores da América. Resta saber se ele vai ser relacionado ou não. Eu acredito que sim. Deve começar talvez no banco de reservas lá na Argentina. Bruno? É um time que hoje acho que encanta o seu torcedor, traz ainda mais confiança, e ontem contra o Atlético Mineiro foi dominante durante... Só lembrando que do Tite, né, que tem esse recorde também de vitórias, de 7 vitórias, foi no Campeonato Carioca, não serve nem de relevância, com todo o respeito aqui ao Tite, tá bom? Todo o jogo, e 4-0, que poderia ser um resultado ainda maior, né, Plihão? Fala. Ô, Capita, aproveitando que você levantou a bola aí, qual é a principal diferença, velho, que tá tendo do Felipe Luiz pro atual treinador? O que mudou, assim, dentro do estilo de jogo do Flamengo? É o estilo de jogo mesmo. Verticalidade. Exatamente. É um time que chega muito rápido na área do adversário, né? Com o Felipe Luiz, era um time que marcava um pouco mais sob pressão, que tinha um controle do meio campo, mas um time um pouco mais lento, né? Que usava, logicamente, da qualidade. Esse time do Leonardo Jardim é um time que tem velocidade, né? Muito vertical, né? Aquilo que a gente falava, né? Que é num toque que envolve o adversário, exatamente, né? Quando rouba a bola, chega na área muito rápido. E, assim, o que tem feito bem para o Flamengo, do Leonardo Jardim, foi essa recuperação do Samuel Lino e do Plata, né? Porque são caras que têm muita velocidade, que têm intensidade de marcação, então eles abaixam as linhas para contribuir na marcação. E aí, quando o Flamengo recupera a bola, eles são usados com muita velocidade, né? Com o Felipe Luiz, por exemplo, o Plata e o Lino eram jogadores um pouco mais fixos, né? E aí, com o Leonardo Jardim, eles têm um pouco mais de mobilidade. Você vê o Samuel Lino se movimentando mais pelo meio campo, o Plata também. Então é isso, ele retomou confiança dos caras, né? É um sistema que favorece hoje esses jogadores. Agora o Arrascaeta está conseguindo se sentir um pouco mais confortável, o Pedro está mais confiante. E aí é isso, né? É um Flamengo de muita qualidade técnica, e quando as questões coletivas funcionam, o time se torna muito forte. Binho, boa noite, você está com vontade de falar. Boa noite. Não, é que a gente tá acostumado a falar do Flamengo, né, como a principal equipe sul-americana no momento, e a diferença entre o titular e o reserva, ela é muito pequena, né, das posições. E aonde a gente via a maior diferença, de repente, era nesse primeiro volante, entre Pulgar e Everton Araújo.
E a gente já tinha falado dele na semana passada, do jogo contra o Independente Medellín, que a gente estava lá no Maracanã e viu de perto, que alguns jogadores, quando você vê de perto, te surpreende, né? Positivamente, negativamente. O Everton Araújo me surpreendeu positivamente, porque é um jogador silencioso, que tomou conta do meio-campo realmente e já vem numa sequência grande. É o único cara que não sai desse time assim, em jogos de sequência, né? Os outros descansam, recupera. Léo Pereira também joga com uma certa frequência. E o Everton vem dando uma conta do recado que realmente a gente fala muito pouco do Pulgar, né? Quando o Pulgar vai voltar, quando o Pulgar não vai voltar. Então acho que vale a pena a gente falar desse jogador. E em cima disso que o Capita falou, do crescimento desses jogadores, né? Muito jogador bom jogando bem ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que o crescimento de Arrascaeta e Pedro é essencial para essa equipe funcionar, porque são jogadores inteligentes que estão acostumados a jogar perto. O Pedro jogando nesse um toque, realmente ele clareia muito as jogadas, né? A gente sabe que equipes que marcam firme, não no caso do Galo, né? O Galo tem por característica, principalmente jogando dentro de casa, é uma equipe que dá muito espaço, né? Os 25 primeiros minutos era um jogo alucinante, assim, de ataque para um lado, para o outro. E o Galo trocando mesmo de... O segundo gol que me matou, né? Exato, e teve a oportunidade de fazer no gol de cabeça, né? Que ela acaba batendo na trave. O Arrasca tinha tido uma chance um pouquinho antes, numa defesaça do goleiro do Galo. Do Everson, só que aí a hora que fez o segundo gol, aí já começa a pressão, com todo momento que o Galo vive, né? Torcedor cobrando, realmente ficou... Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a situação com o Hulk ontem, que a gente viu a primeira imagem aí dos melhores momentos. É um momento que não é exatamente bom pro torcedor do Galo. O Hulk chegando à Arena MRV para depois descobrir que a direção, eu imagino que ele não soubesse ou não tivesse certeza absoluta, que a direção e os seus empresários, por conta do estouro no limite de jogos, o Hulk já disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e tem o namoro, mais uma vez, agora próximo, muito próximo da concretização com o Fluminense. Ele não poderia jogar mais em outro clube se fizesse essa partida de ontem contra o Flamengo. É claro que há um abalo nisso, daqui a pouquinho eu vou querer saber de vocês se é um abalo ao ponto do time baquear, do jeito que o Atlético se mostrou baqueado ontem, já que nas últimas partidas o Hulk sequer titular foi. Mas antes do time do lado do Flamengo, do lado do rubro-negro, fabuloso, o Pedro, ali o teu pedaço, a tua área literalmente, parece outro jogador em comparação àquele que a gente viu nos primeiros meses de 2026. O Pedro, ele tá tendo um crescimento junto com o time. É sempre bom, né, o atacante receber oportunidades, né, criar chances para o atacante. O Pedro, acho que está crescendo na hora certa, não sei se ainda há tempo para... Você acha que dá? Alguma chance na seleção para a Copa do Mundo? Ele não foi chamado nenhuma vez, né? Eu acho difícil, né? Mas ele vem crescendo, tá fazendo os gols. Umas promoçõezinhas, bom, né? Cruzamentinho daquele, né? Só para empurrar. Tem que jogar também, hein? Ele tá jogando, tá saindo da área. Deu o passe pro gol da Arrascaeta, por exemplo. Então tá tendo crescimento, mas o time tá ajudando também, né, Pierre? O Flamengo é outro, o Flamengo tá jogando em cima do adversário, não dá chance. Eu também acho que o Atlético... O Atlético é a maior vítima do Arrascaeta aqui no futebol. Mas o Atlético deu um pouco de facilidade. O Arrascaeta fez 6 gols com a camisa do Cruzeiro e ontem foi o 5º com a camisa do Flamengo. O Atlético ontem não estava bem, Plirra. Talvez pode ser que tenha mexido um pouco, perdeu o companheiro, já não vem bem. Entra técnico, sai técnico, o Flamengo crescendo, o Flamengo foi muito superior, o Flamengo dominou o jogo, criou várias oportunidades, poderia ter sido um placar maior ainda. Mas é aquilo, né? A gente já está acostumado com o Flamengo, né? Desse jeito, né? E o que vale ressaltar, né, Fabula? Acho que a participação do Plata, né? Acho que a evolução que ele teve, né? Principalmente fazendo um golaço, dando assistência. Plata, o Samuel Lino eu concordo muito, o Pedro eu concordo muito. É claro que o Pedro tem muitos serviços prestados pelo Flamengo. Mas o Plata com o Felipe jogava. Jogava, mas ele teve funções, né? Mas ele teve uns altos e baixos, né? Algumas polêmicas. Mas na verdade o baixo foi mais quando o Jardim chegou. Na verdade, o problema do Plata sempre foi mais extra-campo do que realmente dentro de campo, né? Porque dentro de campo ele sempre conseguiu entregar em todas as posições. É um cara que joga por dentro, já jogou de 9, direita, esquerda. Teve alguns problemas de expulsão, né? Que ele acabou sendo expulso. É que eu acho que o problema da torcida do Flamengo com o Plata foi às vezes que ele jogou como 9.
Porque o Felipe Luiz, ele insistia com o Plata de 9, ele não era 9 naquele vezes com o momento. Pedro à disposição. Porque o Plata carregava um combo, né, Plea? Ele tinha alguns problemas extra-campo que o Felipe Luiz não conseguiu controlar e todo mundo sabia que ele tinha. E o Leonardo Jardim conseguiu mostrar para ele o quanto era importante ele segurar um pouco essa questão para poder ter um rendimento maior. Ele foi colocado numa função que, logicamente, ele joga melhor, que é na beirada do campo, com mais liberdade de movimentação. E tirando essa concorrência com o Pedro, né? Então a torcida olhava para um cara que não estava atuando bem porque estava fora de posição, substituindo um jogador da qualidade do Pedro e com problemas extracampo. Isso tudo foi corrigido com o Leonardo Jardim, né? Acabaram as conversas do extracampo, ele foi colocado na função dele, aumentou o rendimento. Então é isso. Tem muito mérito do Leonardo Jardim com... Exatamente. Vou encerrar aqui o corte, né, da ESPN, mas é exatamente o que ele falou. O Plata era o jogador, vamos dizer assim, não, eu não gosto nem de falar isso, mas usando o pé da letra, aquele jogador desgarrado, né? Sentido literal mesmo. Tava nem aí, ia pra balada, passava a noite. Não só ele, tinha o Carrascal também no meio, o Pulgar também, gostava de ir também junto. Aí depois que o cerco fechou, né? O parafuso arrochou. O Carrascal e o Pulgar, opa, peraí. E o Plata continuou fazendo a mesma coisa. Só que chegou uma hora, chegou um ponto. Assim, sou nada contra a vida pessoal do atleta, tá bom? Cada um cuida da sua vida, né? Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, quando o jogador ultrapassa esse limite e interfere diretamente no seu rendimento dentro de campo, aí acaba sendo um problema de todos, né? Esse foi o caso do Gonzalo Plata, mas coloca aí nos comentários a sua opinião. Mas deu a volta por cima, tá jogando a barbaridade, fez um golaço contra o Atlético Mineiro. Ele joga muito, a gente sabe, já sabia da qualidade do Plata. Não é à toa que é titular absoluto da seleção, né, do Equador, tá bom? Bom, vamos aqui para as informações importantes. Novo acordo de televisão. Clubes da Libras concordaram, os clubes da Libras, mesmo sem querer, né, sendo forçado, porque eu assinava, o negócio não andava, concordaram em pagar 150 milhões a mais ao Flamengo em direitos de TV até 2029. Dona Carminha, né? Leila Pereira deve estar naquele inferno, né? Aquele meme que viralizou. Tá puto com essa decisão. Mas tem que aceitar. Não tem pra onde correr. Vamos lá. Flamengo receberá 150 milhões a mais. 150 milhões de libras, tá bom, né? Aqui tá falando aqui, mas é... de libras? Milhões de reais, porque colocaram aqui em libra, mas é da libra que eu falo da Liga Forte, né? 150 milhões de reais. Após perceberem que sem o Flamengo, tá aqui bem entre linhas, informação aqui do Estadão, tá bom? Jornal Estadão. Vamos lá, detalhes aqui para mostrar para vocês que é um negócio bem com teor assim, vamos lá. Após perceberem que sem o Flamengo não há audiência, até que fica na real, né? Todo mundo já sabia disso, mas alguns não querendo ser soberbo, arrogante, prepotente, nada do tipo aqui. A gente tá falando o que realmente, né, se acontece. Você pode pensar aí, até pelos os vídeos que a gente traz aqui de react, a maioria dos canais, seja do Palmeiras, seja do Vasco, seja do Fluminense, gostam de reagir ao jogo do Flamengo porque dá mais audiência. Isso é óbvio, né? Um trem pagador é o Flamengo. Se dá mais audiência, consequentemente vai trazer mais dinheiro. Isso é óbvio. Qualquer um pingo de inteligência em negócios financeiros sabe dessa situação, tá bom? Vamos lá. Após perceber que sem o Flamengo não há audiência, clubes da Libra concordam em pagar ao rubro-negro 150 milhões a mais de direitos de TV do Brasileirão até 2029. O valor será dividido em 4 parcelas iguais de 37,5 milhões. Eu ainda acho pouco esse valor, né? Muito pouco, mas o dinheiro da Globo da Série A se divide em 40% iguais para todos os clubes, 30% de acordo com a posição da tabela e 30% de acordo com a audiência dos jogos. O acordo deve ser anunciado até o fim desta semana. Como falei, fonte aqui, né, informações do Estadão e vinculada aí pelo coluna do Fla, tá bom? Vamos ver o que a Leila Pereira vai falar agora, né? Não tem nem o que fazer, já foram concordados, já foi assinado. Agora não adianta se, vamos dizer assim, se rebelar que já foi. Bom, Flamengo estreia o uniforme número 2, deixa eu colocar aqui para vocês.
estreia o Manto 2. Flamengo estreará o Manto 2 quando a partida diante, né, do Estudiantes, nessa quarta-feira, Estudiantes e Flamengo em La Plata, na Argentina, 9h30 da noite, transmissão TV aberta, Globo e GE Estudiantes e Flamengo valendo aí a liderança do grupo A da Libertadores. Deixa eu só trazer mais informações. Sim, em relação aqui ao Léo Pereira desfalca o Flamengo, né? Teve aquele corte, vocês se lembram do jogo contra o Atlético Mineiro? Ele foi lá trocar, né? O meião tava furado e teve muito sangue. O que acontece? O Léo Pereira desfalca o Flamengo no jogo de amanhã. O zagueiro sofreu um corte profundo na canela esquerda, né, no jogo diante do Atlético Mineiro, e precisou levar pontos na região. Léo se junta a Pulgar e Paquetá, que também desfalca o Flamengo. Além do próprio Léo Pereira, que está se recuperando da lesão no ombro, depois do toco que ele deu no jogador do Bragantino. E o Paquetá também está assim, em processo de recuperação. Mas coloca aí nos comentários sua opinião. Se você gostar do vídeo, se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar aí muito. Bom, se puder também compartilhar, ajuda mais ainda. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil. Valeu.